TOEFL! Não. Eu falo assim. Não. Eu não vou fazer essa voz, Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Hoje nós vamos fazer a segunda parte do vídeo sobre doutorado e como que a gente veio pra cá. Então o Thiago tá aqui hoje com a gente de novo para poder contar sobre a parte chata do processo. Que foi muito chato, muito complicado, muito burocrático, muito caro, levou muito tempo. E se isso puder ajudar alguém vai ser muito bom. A gente vai começar falando sobre toda a documentação e tudo que a gente teve que preparar para mandar para as universidades. De modo geral, as universidades aqui dos Estados Unidos, elas precisam de um pacote que é mais ou menos igual para todas elas. No primeiro vídeo eu falei sobre quais universidades que eu fiz a minha inscrição. Se você não viu, tá aqui embaixo. Verdade. E todas elas pediam basicamente a mesma coisa. São 5 coisas. Quem não tem inglês como primeira língua, que é o nosso caso, tem que fazer essa prova. A segunda coisa é a prova do GRE, eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco. Terceira coisa é uma carta falando sobre você mesmo, eles chamam isso de personal statement. A quarta coisa são cartas de recomendação, podem ser escritas por professores ou até, em alguns casos, pessoas do seu trabalho, né? Chefe ou coisas assim, né? A última coisa é o seu histórico escolar. Então vou começar falando sobre a primeira coisa, que foi a primeira coisa que eu comecei a mexer, que foi o TOEFL. Não, correção. Primeira coisa que eu comecei a mexer. Se não fosse por essa aqui, eu não tinha chegado aqui. Se não fosse por essa aqui, eu não tinha chegado aqui. O Thiago falava que queria estudar fora, aquela coisa toda, mas vem enrolando. Na verdade, eu tenho medo. E aí, um dia eu virei e falei assim, Thiago, eu já fiz a inscrição no TOEFL, tá bom? Ele pegou de surpresa e falou assim, ó, você vai fazer a prova daqui a um mês. Não tinha estudado nada, não tinha preparado nada. Então eu saí correndo atrás de como estudar para o TOEFL. Um grande agradecimento à nossa amiga Isabela Brett. Isabela Bretz. A Belinha, ela me deu uma grande dica e eu espero que seja de grande valor para vocês também que estiverem interessados em fazer doutorado ou até mesmo mestrado fora. Ou até faculdade Ou também, até né? faculdade. Pra qualquer pessoa que precisa do TOEFL, essa dica vai ajudar muito. Ela sugeriu uma empresa que ajuda as pessoas a fazerem o TOEFL. É um canal no YouTube, na verdade. Sim, eles têm uma série de serviços, né, para ajudar quem está fazendo a prova do TOEFL. O link deles está aqui, chama Noteful, e eles têm vídeos aqui no YouTube, no canal deles, falando sobre cada sessão da prova. E pessoal, não existe outra fonte que eu conheço que seja mais adequada para estudar para o TOEFL do que aquilo. Tem livros de 200 páginas falando sobre o TOEFL com um tanto de blá 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 desnecessário. Você até pegou, né? Eu peguei e, sério, eu dei uma folhada no livro, eu falei assim, vou ficar 5 meses para estudar para o TOEFL com um livro desse. E o Noteful prepara 100% para a prova. 100%. Eles te dão todas as dicas e o melhor é que é tudo de graça, tá tudo aqui disponível no YouTube. Exatamente. E eles oferecem os serviços pagos também, que inclusive a gente usou, né? Exatamente. O lance é o seguinte, o TOEFL é uma prova prática. Se você já sabe inglês, não precisa estudar mais inglês. Você vai estudar a prova do TOEFL, você não vai estudar inglês. Eu já sabia inglês, né? A gente já falou no outro vídeo como é que eu tinha aprendido. Então, eu não estudei uma vírgula de inglês, não fiquei olhando conjugação de verbo e etc. Isso não serve para a prova. Se você já fala, o que você precisa é pegar os macetes da prova. E a prova, basicamente, ela é muito cheia de macetes. Ela é uma prova que é igual, todas as vezes que a pessoa faz o TOEFL, ela é muito parecida. As questões mudam, mas ela tem o mesmo formato. E por isso a estrutura da prova é sempre a mesma. Sempre a mesma. Por isso que o Noteful foi tão importante, porque eles passam sobre cada questão da prova e dão uns macetes específicos sobre como você tem que responder cada questão. Basicamente vai cobrir listening, writing, reading, speaking. Então são 4 áreas. Só que o mais interessante é que, como eu falei, é tudo dentro de um padrão. As provas são muito iguaizinhas. Para vocês terem ideia, eu fiz 2 simulados antes do TOEFL e assim, quando fui fazer a prova do TOEFL, eu não li as questões, porque o enunciado é o mesmo. Só muda a história, só muda qual é a pergunta que eles vão te fazer, mas eu já sabia
como que era o formato da minha resposta. Então, E graças ao Noteful, você conseguiu uma nota excelente, né? sim, A prova vale 120 pontos e o Thiaguinho tirou 107. as melhores universidades assim dos Estados Unidos, Harvard, Stanford, pedem em torno de 100 a 105 Pro de score. programa de doutorado. Sim, para o programa Né? de doutorado. Se você fazer faculdade ainda é mais baixo, eu acho que 80, dependendo da universidade. Que é uma coisa, é uma informação que você precisa antes de fazer a prova para saber qual que é o nível que você tem que alcançar, né? Exatamente. Eles oferecem um serviço de assistência, né, para você que é pago. Então, se você quer fazer um exercício, ter ele corrigido e receber dicas, você pode fazer, você vai pagar um valor muito baixinho e eles vão te dar um feedback. Então, no caso do Thiago, o que ele tinha mais dificuldade era a redação. Ele fez um exercício de redação que o Noteful mandou para eles e eles mandaram um áudio e uma parte escrita com a correção e todas as dicas do que ele tinha que fazer para melhorar. E foi a maior nota do Thiago na prova. É verdade. Por causa das dicas deles, É né? verdade. Então, assim, vale muito a pena. É excelente. Quem tá precisando fazer o TOEFL, vai lá conferir, porque é sensacional. Sim. Eu tirei 28 em 30 em redação, foi a minha maior nota no TOEFL. E eu tenho certeza que foi porque o pessoal do Noteful me deu as dicas que eu precisava sobre como escrever melhor. Então, o próximo item que a gente vai falar é o GRE. O GRE é uma prova que é feita pela mesma empresa que faz o TOEFL, que é a ITS, e é no mesmo padrãozão, assim. A gente não falou como que é feita a prova, né? Vale a pena agora falar sobre o GRE, que é a mesma coisa do TOEFL. Você vai ter que ir num centro especializado que faz aquela prova, e no caso do TOEFL tem inúmeras escolas de inglês que fazem isso. No caso do GRE, na nossa cidade só tinha um lugar que dava essa prova. No Iquibeu, perto da Praça da Liberdade. O GRE e o TOEFL, os dois têm o mesmo padrão. Você tem que fazer a prova no computador. Então você vai nesse lugar que tem a prova, que vai ser aplicada a prova, e eles têm uma sala computadorizada para você fazer a prova. Os computadores são todos preparados para isso, então eles têm lá aqueles headsets de áudio para você falar, e o computadorzinho lá com o programa já aberto e pronto para você usar. Mas o TOEFL você tem a versão de papel ainda também. Mas eu não sei se é qualquer Verdade. lugar que você pode fazer. Verdade. Mas o GRE eu acho que é só GRE é só virtual. Eu até recomendaria, quem estiver fazendo um TOEFL, a fazer a versão virtual, chama IBT, Internet Based Test, porque as universidades já não estão aceitando mais a versão de papel. Algum. Das que eu olhei, eu acho que uma só ou duas que aceitavam a versão de papel ainda. Então todo mundo já está migrando para a versão computadorizada. Vai preparado. Quando você vai fazer a prova, leva só o necessário. Tanto no GRE quanto no TOEFL, você vai precisar de uma folha de papel, de um lápis e de uma borracha. No caso do GRE, ambos eles me forneceram a folha de papel, o lápis e a borracha. Eles não deixaram nem que eu levasse. Se você quiser levar para se prevenir, pode levar, mas eu acho que eles nem deixam você usar o seu. Eles vão te dar o lápis, a borracha e a folha de papel para você usar. E é importante falar também que as duas provas são pagas, né? Bem caras. E são caras. As duas, $250. Em torno disso. Eu não lembro, mas também pode mudar isso de tempos em tempos. Isso varia, mas a gente pagou $250 em cada uma. Nenhuma das duas tem nota assim, 60% passou, menos 60% você tomou prova. Não existe. Você paga pela prova e você recebe sua nota. E aí você vai mandar para a universidade e a universidade vai avaliar. Mas se você tirou uma nota que você não acha que é suficiente, ou que você sabe que não é suficiente, paga e faz de novo. Sim. Sobre o TOEFL, a maioria das universidades tem um limite. Olha, você tem que tirar acima de tanto, certo? Sobre o GRE, as universidades não falam sobre um valor. Eles só falam assim, faz a sua prova e manda a sua aplicação. Por quê? Porque, na verdade, eles não vão te escolher somente baseado na sua nota do GRE. É claro que isso ajuda, porque de toda a sua inscrição, de todo o pacote de coisas que você está mandando para eles, é a única coisa quantitativa para eles te avaliarem, é um número, né? Porque o TOEFL, na verdade, é para quem é internacional. Então, eu não acredito que isso vai entrar muito no critério de escolha deles, não. É só para, tanto é que eles colocam um mínimo, é só para falar assim, olha, você sabe falar inglês, ok, você não sabe falar inglês, nem tenta, né?
Mas eu acho que isso não entra muito no critério se você tirou boa nota no TOEFL ou não. Mas o GRE, eles falam que isso não conta tanto, mas eu acho que tem sim um peso. Porque é a única forma quantitativa que eles têm. E o que é a prova do GRE, né, que a gente ficou falando tanto também? A diferença do TOEFL pro GRE é o seguinte, o TOEFL você vai precisar se você for fazer faculdade, se for fazer mestrado, se for fazer MBA, né? Se você é internacional, você vai precisar. O GRE não. Se você vai fazer, por exemplo, um programa de MBA, eles normalmente pedem o GMAT, né? Sim. Que é um tipo de prova muito parecido, o grau de dificuldade é o mesmo. As duas têm uma divisão, né? Que a gente vai falar mais da parte verbal e a parte matemática, lógica, mas são só provas diferentes. E tem alguns cursos, eu acho, que não exigem o GRE. Isso é para a área, especificamente, né, que a gente está falando para a área de engenharia. Sim, mas o GRE, na verdade, a tradução da sigla ali, significa General Revision Exam. Então é uma prova geral de revisão de conteúdo, entendeu? Então, o que cai nessa prova? Cai inglês e matemática. É um vestibularzinho, tá? E, assim, muitos cursos pedem isso. Eu sei que, especificamente o curso de MBA, né, na área de administração, pede o GMAT, mas muitos cursos, até de outras áreas, pedem o GRE. É uma prova que não é muito fácil. Na verdade, o conteúdo dela é fácil. O problema que você vai enfrentar é o tempo. Especialmente para mim, eu não sou muito rápido, muito ágil para fazer prova. Eu gosto de fazer prova com calma, no meu tempo, no meu ritmo e responder as questões. E o GRE, você tem muito pouco tempo para responder as questões. No caso da prova de matemática, o que você precisa saber são aquelas regrinhas que facilitam a sua vida, que vão fazer você resolver os problemas de matemática rápido. Tudo que você tem que pensar é tempo. Porque o que aconteceu comigo, por exemplo, foi que no final faltava 3, 4 questões para resolver e 2 minutos de prova. Na internet você deve encontrar várias coisas para te ajudar com essa prova. É menos do que a do TOEFL. Eu não tenho nenhuma ferramenta, assim, nenhuma super dica para te dar, infelizmente. Mas o que você usou? O que eu fiz foi, eu usei um livro. O livro não foi uau, não. Sabe? Ele era um livro que ia me ajudar a aprender matemática e inglês. Não tem nada demais no livro. Mas que era realmente pro GRE? Era pro GRE, mas o que realmente importa é fazer simulado. Porque todas essas diquinhas... E você tem algum lugar para indicar para simulado? Tipo, algum site, alguma coisa? O que eu fiz, eu peguei no próprio site da ETS. Eles fornecem alguns simulados de graça e eles também têm simulados para vender. O simulado de graça é só metade, você só faz uma sessão de cada. O que assim é só uma amostra grátis, eu só fiz eles. Eu acho que eu iria muito melhor, eu teria tirado uma nota muito melhor se eu tivesse comprado esses simulados, que não são tão baratos, mas eu acho que vale a pena. Você compra os simulados da própria ETS e eles vão te mandar um software que você vai fazer igualzinho você faz lá no dia da prova. No final do GRE, você tem que selecionar as universidades que você quer que mande a nota. Eu não lembro quantas que é o máximo, mas eu acho que é 5. Não tenho certeza, mas você pode escolher quantas universidades você quer e eles vão te mandar para você de graça, porque você já pagou a prova. Só que se você não mandar dessa vez, você vai ter que pagar uma taxa depois para mandar para cada universidade extra que você quiser. Então aproveita e já vai para a prova sabendo quais universidades você quer mandar a nota, porque ali você vai ter a oportunidade de mandar de graça para aquelas universidades. Eles não aceitam a nota por e-mail, tipo assim, oi pessoal, eu tirei tanto na prova. Nem foto, nem nada, você não recebe nenhum documento, nem nada. Essa nota tem que ir direto da empresa para a universidade. É o único jeito que as universidades aceitam isso. Uma boa nota seria 165, 167, se você quer ir para as melhores. As outras universidades, até 154, 153, menos do que isso, faz de novo. Recomendação pessoal. Mas isso é uma opinião muito pessoal. Sim. Seguinte, eles não te falam o mínimo para você entrar. Nenhuma universidade que a gente tentou falar. A gente às vezes entrava em contato e falava, mas dá uma ideia pra gente de quanto, né? Porque a gente não sabia, a gente não queria mandar os papéis e ser recusado por causa da nota do GRE. Valia mais a pena fazer de novo para já mandar tudo ok. Sim. E eles não falam o mínimo, porque não tem
entre aspas, A né? única resposta que você vai ouvir se você contactar uma universidade vai ser assim: se você acha que essa nota te representa o seu melhor, representa o melhor de você, então é isso. Tipo assim, eles querem que você mande o melhor que você consegue. Só que eu acredito que o melhor que qualquer um consegue é 170. Se você tiver tempo, dinheiro e esforço suficiente, qualquer um consegue tirar 170 nessa prova. Então é uma informação muito subjetiva, sabe? Eu não queria mandar uma nota que eu fosse perder dinheiro com isso. Próximo passo, depois do GRE, você tem que ter uma carta sobre você. Isso aqui dá um vídeo à parte, eu vou ser bem sucinto, porque assim, nós gastamos muito tempo. Quando eu falo nós, foi nós mesmo, que sem essa aqui eu não teria conseguido escrever essa carta. É muito difícil, porque você tem, assim, eu acho que de toda a aplicação, isso é o que mais conta. É o que mais conta. Mesmo se você tiver ido muito bem no GRE, se você não tiver nada substancial nessa carta, você não vai entrar. Por quê? Essa carta é a sua propaganda sobre o que você quer fazer na faculdade. Por que você está indo estudar lá na University of Alabama em Huntsville? Por que você escolheu aqui? O que você tem de interessante? Na verdade, aqui nos Estados Unidos especificamente, né, não sei outros países, mas pelo que a gente percebeu, aqui eles querem saber o que a universidade pode contribuir para você e o que você pode contribuir para a universidade. Então tem que ser uma via de mão dupla. Exatamente. Então você tem que encaixar no perfil da universidade. Na verdade, a melhor universidade vai depender do que você quer. Né? A linha de pesquisa de Stanford é muito diferente de Berkeley, que é muito diferente de Harvard, que é muito diferente de Princeton. Cada um tem o seu lugar. E que é muito diferente da UAH, que eu estou aqui agora. Se você vai fazer inscrição para as universidades, tem que saber o que tem lá dentro, o que eles estão pesquisando lá dentro, e você tem que escrever a sua carta baseada nisso. E nós gastamos muito tempo entrando nos sites das universidades para ver as pesquisas que estavam sendo feitas antes, né? Até para escolher quais que a gente... que a gente nada, né? Quais que ele ia aplicar. Entrava no site, ficava lendo, para ver quais pesquisas estavam sendo feitas e para decidir o que a gente ia escrever na carta de personal statement. Eu entrei em contato com alguns professores para falar sobre a pesquisa e muitos deles vão te responder, muitos não vão, dependendo do e-mail que você escrever, se for uma coisa mais pertinente, eles vão querer falar com você. Não tenha medo de contactar, vai lá no site, procura o staff lá, o pessoal, os professores que estão relacionados à sua área de interesse, manda um e-mail para cada um deles. Não tem nada a perder, porque o não você já tem. Exatamente. E se você conseguiu contato com algum desses professores, ótimo, ótimo, porque você já tem uma referência para colocar na sua carta. Então você vai falar sobre você vai falar sobre sua vida acadêmica, nada de blá blá blá, meu nome é fulano de tal, eu nasci no Brasil e eu gosto de jogar bola. Não, você vai falar sobre o que você fez na faculdade, os seus projetos, suas conquistas, os seus prêmios, se você recebeu algum prêmio, todos os seus artigos que você escreveu, suas publicações, isso é muito bom. E mais importante, eu estou interessado na pesquisa do Dr. Morris, porque ele está pesquisando sobre Cybersecurity and Industrial Control Systems. E eu posso contribuir para ele dessa forma. Dessa forma. O meu projeto tem essa área e eu acho que ele pode contribuir com minha pesquisa e eu posso contribuir com a pesquisa dele. Fechou o círculo. É isso que eles querem ver na carta. É isso. E algumas universidades também vão ter um espaço para você fazer uma segunda carta, que é mais pessoal. Essa carta, quando a universidade abre, essa carta é interessante para você colocar o seu background. Porque muitas vezes o seu histórico não é muito bom, né? Suas notas não são lá excelentes. E aí você tem essa oportunidade, algumas universidades te abrem a oportunidade para você contar a historinha. Você vai falar assim, meus pais, eles são divorciados e eu não tive a oportunidade de estudar em boas escolas e eu venho de uma família muito pobre, qualquer coisa. Sua historinha que justifica por que você não tirou as notas que você queria ter tirado. Ou não, né? Ou não, ou qualquer outra coisa. É uma parte mais pessoal. E aí você vai escrever o que você acha pertinente. Os obstáculos, os desafios que você teve na vida, qualquer coisa desse tipo, né? O crescimento que você teve. Não põe essas historinhas no seu personal statement. Eles não querem saber da sua vida. Eles querem saber por que você está interessado na faculdade e como você pode contribuir. Afinal de contas, eles vão te dar dinheiro para estudar lá. E se você não tiver nada substancial para contribuir com eles, eles não vão te querer. Então seja específico. Ninguém vai querer ler uma carta de 5 páginas.
Eles vão querer uma coisa bem específica, com uma página e meia no máximo, sobre você falando sobre suas conquistas e sobre os seus interesses com a universidade. Seja específico. Fale o nome de professores, fale o nome de departamentos, fale o nome dos artigos que você leu, que foram publicados pela universidade, fale o nome sobre os seus artigos e como que eles podem se cruzar. Tá? Essa é uma ótima dica. Próximo passo que você vai precisar são as cartas de recomendação. Elas podem ser escritas por qualquer pessoa, mas eu recomendo altamente que sejam de professores da universidade que você teve um bom relacionamento, né? Você pode pedir o seu chefe para escrever a carta, você pode pedir, enfim, qualquer pessoa, mas é muito melhor se for alguém da área acadêmica que você desenvolveu um bom projeto ou coisa assim. Então eu pedi primeiro para o meu orientador, que estava envolvido no projeto do OpenPLC e tinha tudo a ver com isso. Mas eu pedi também para um outro professor que eu tive um ótimo relacionamento. Eu tirei uma nota ótima na matéria dele, eu gostei muito dele, foi o Nilson. E eu também pedi para um coordenador de laboratório que eu tive, foi tipo um estágio que eu fiz na universidade. Ele me coordenou e me ensinou assim, os princípios da eletrônica, foi ótimo. E ele, no momento que ele me deu essa carta de recomendação, ele era o coordenador do curso de engenharia, então isso foi muito interessante também, porque, querendo ou não, é uma palavra que pesa, né? Mas não é o mais importante, né? O mais importante é o relacionamento que você tem com eles. E eles me escreveram cartas sensacionais. Ressaltaram coisas muito positivas, né? E eu, mais uma vez, sou muito grato por isso. Tivemos que buscar a Piquitita, ela tinha acordado. E a quinta e última coisa que você vai precisar não é uma coisa muito difícil de fazer, mas é uma coisa que custa dinheiro. Você vai precisar de todos os documentos seus na universidade. Normalmente o que você precisa é do seu histórico escolar, tem todas as suas notas, com todas as matérias que você cursou, e você vai precisar disso em inglês. Mas não é você chegar no Google Translator e copiar e colar lá e pegar aquela tradução e mandar para eles. Não, eles precisam de uma tradução oficial. E esse é que é o problema. Você não pode fazer isso, nem deixar que o Google faça isso para você. Você precisa ir em alguém que é licenciado para fazer tradução juramentada. Então esses caras, eles são especialistas nisso, eles vão pegar o seu histórico, vão traduzir o nome das matérias, vão traduzir todo o documento, deixar o documento igualzinho é o original, só que em inglês, e vão bater um carimbo lá. Tradução juramentada, esse é oficial. E você tem que mandar essa cópia, tanto o original quanto o traduzido para cada uma das universidades. Enfim, uma tradução dessa pode custar um pouco caro. E como a gente fez a inscrição para 5 universidades, ficaria 5 vezes mais caro fazer essa tradução, uma para cada um. Então eu usei um truque que deu certo, que foi ir no cartório e tirar cópia autenticada de cada uma das traduções. Então era mais barato ainda tirar cópia autenticada. Então eu pedi uma cópia só do meu histórico e tirei 5 cópias autenticadas do histórico e 5 cópias autenticadas da tradução e mandei isso. E as universidades, todas elas aceitaram esses documentos, não tive nenhum problema. Então é isso por hoje. Se você tem qualquer dúvida ou... Ela tem dúvidas. Se você tem qualquer dúvida ou alguma sugestão de vídeo pra gente fazer sobre visto, sobre passaporte, sobre achar lugar pra morar, qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo perguntando. Ela quer que você comente. Que a gente pode fazer um outro vídeo explicando melhor qualquer coisa, ou a gente pode só responder, pode mandar e-mail, o que achar melhor. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar ligado em todos os vídeos novos. Dá um joinha se você gostou. E muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, velhinha. Tchau. 1, 2, 3 e...